Isso mesmo, como é que você consegue fazer uma viagem sem trabalho, sem perspectiva de nada, sem ter dinheiro, só acreditando que vai acontecer, só acreditando que é possível. Aconteceu comigo, eu gosto, eu amo essa história, gente, eu amo essa história. Como vocês já sabem, eu não tenho muita enrolação, já vou logo direto ao assunto, mas eu preciso contextualizar vocês. Eu sempre tive muita facilidade de manifestar, de atrair, de ter esse magnetismo para as coisas que eu queria. Não sabia como acontecia, não entendia, talvez fosse até melhor não entender tão a fundo, porque agora, depois de adulta, assim, eu me sinto responsável 100% pelas coisas que eu atraio, né? Obviamente que eu acredito em Deus, no universo, eu sei que Ele é que providencia todas as coisas, né? Não sei como é que você chama aí, Deus, universo, criador. Porém, é uma coisa que está muito nas minhas mãos, sabe? Tá muito ali, dependendo da minha frequência, do que eu vibro durante o dia, enfim, do que eu acredito, a questão das crenças. Então a gente acaba, quando a gente se aprofunda demais na verdade, que é bom, que é importante, tem que se, a gente precisa se aprofundar mesmo, cria uma certa responsabilidade. Então, eu tinha ali, na adolescência, sempre tive muita facilidade de atrair, de manifestar, sempre me senti magnética com as coisas que eu queria. Eu cheguei, com 20 e poucos anos, a ter o livro O Segredo, não sei onde esse livro foi parar, mas não cheguei a ler o livro direito, não consegui entender muita coisa, não consegui compreender muita coisa sobre ele, mas as coisas que eu li ficou muito gravada ali no meu inconsciente. Então, tive esse contato com esse livro, que é a lei de lei da atração, e eu sempre gostei desses assuntos, né, dessas questões de lei da atração, de espiritualidade, eu sempre gostei, né? Sempre tive esse lado muito aguçado. Então, como eu não entendia profundamente sobre o assunto, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu atraía, né? Eu sabia que as coisas iam acontecer. Então, vim de uma família católica, depois fui para a igreja evangélica e eu sempre acreditei numa força maior, num Deus, num universo que estava ali sempre olhando pelas nossas necessidades, vontades e desejos. E eu sempre acreditei que ele sempre realizou aquilo que a gente deseja. E aí, um belo dia, eu, incomodada, porque estava louca para ir para São Paulo, já fazia muitos anos que eu queria ir lá, eu nasci em São Paulo, para quem não sabe, eu vim para cá com 7 anos, para Bahia, e eu era louca para retornar lá, eu era louca para conhecer, para minhas raízes e tudo mais, não, eu preciso, né, voltar, pisar naquele solo. Como assim? Nunca mais eu voltei. E eu tinha parentes que moravam lá ainda, inclusive a irmã da minha mãe, ela morava lá. Ela estava passando por vários problemas de saúde, então tinha vários desencontros de informação, que ela estava fazendo químio, estava fazendo rádio, e aí um falava uma coisa, outro. Isso começou a me incomodar. Disse, minha mãe, a gente precisa ver minha tia, a gente precisa ver minha tia. E aí, quando foi em outubro de 2019, outubro de 2018, eu me retei. A gente vai, nós vamos para São Paulo. Com minha mãe, para vocês entenderem. Minha mãe estava dando entrada na aposentadoria dela, Leonardo trabalhando, CLT, né? E eu estava trabalhando numa empresa em outubro de 2019, mas estava já saindo dessa empresa. Então, esse era o contexto, quando eu falei que a gente ia, esse era o contexto. Mas eu já sabia que eu não ia ficar mais nessa empresa, porque eu não suportava mais trabalhar lá, não suportava mais trabalhar naquela área. E eu nunca fui de ficar presa em lugar nenhum. Eu ficava 8 meses, um ano no máximo ali. Acho que o máximo que eu já fiquei trabalhando no CLT foi 1 ano e 5 meses. Eu sempre tive essa liberdade, eu sempre gostei de ser livre, nunca gostei de cumprir horário, regras, essa coisa toda que uma empresa CLT geralmente tem, né? Horário para chegar, essas coisas todas me sufocavam. Então eu já sabia que eu estava nessa empresa, mas eu já estava para cair fora. Então, outubro de 2018, eu me retei e disse, não, a gente vai para São Paulo. Ah, mas minha mãe, como assim vai para São Paulo? Eu ainda vou dar entrada na minha aposentadoria, não sei nem quando é que eu vou.
receber o dinheiro da aposentadoria. Leonardo trabalhava CLT, ali na área de atendimento, então não se ganhava tanto, né? Era ali um pouco mais do mínimo, enfim, mas assim, não tinha perspectiva da gente fazer essa viagem com 3 pessoas e comigo já para sair da empresa que eu estava trabalhando. E eu só tinha 8 meses, eu nem ia receber muita coisa ali daquela empresa, né? Mas eu acreditei, eu senti, eu vibrei e eu tive aquele momento de, principalmente a emoção, gente. A chave de tudo é a emoção, é você sentir. E eu acho que foi uma viagem desejada com muito amor, porque eu queria muito ver minha tia. A primeira coisa de tudo era ver minha tia, saber como é que ela estava. E depois eu queria pisar ali naquele solo, nas minhas raízes, no lugar onde eu nasci. Eu queria ter esse contato com o lugar onde eu nasci. Fui embora e não voltei mais. Como assim? Não tinha que ir. Então era uma viagem envolvida com muita emoção e com muito amor. Então eu sentia muito. E aí nós tínhamos o cartão de crédito, né? O velho e amado cartão de crédito. O que foi que eu fiz? Fui lá e comprei. Conversei com o Leonardo. Eu não vou. Eu não vou, porque o que, é que eu vou fazer em São Paulo? Eu não perdi nada em São Paulo, né? Então, a ideia da pessoa, né, que mora na Bahia, naquela época, achando que ia acontecer várias coisas, porque a mídia mostrava muita coisa ruim sobre São Paulo e o Rio. Não vou, eu vou ser sequestrado, eu vou ser assaltado, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Vai você e sua mãe. Mas como assim? As suas férias e tudo mais, a gente vai e tal. Ele tinha ali aquela flexibilidade de pedir as férias, eu queria muito ir em setembro, então era outubro de 2018, eu queria ir em setembro de 2019. E ele, não vou, de jeito nenhum, fora de cogitação, eu quero ir para um lugar de praia, se tiver que tirar férias. Agora em setembro de 2019 a gente vai para a praia, a gente vai para São Paulo, a gente vai para a praia, não, então você vai com sua mãe? Não, você vai, aí a gente, né, entrou ali naquela DR. Então eu vou, mas eu vou para passar 5 dias. Como assim passar 5 dias, criatura de Deus? A gente vai sair daqui, sair de um estado e para outro, né? Para muita gente pode ser, né, comum, normal. A gente hoje já entende, né, que viajar até fora do país não é algo uau, mas naquela época, para o nível de consciência que a gente tinha, era algo sair daqui da Bahia e ir para São Paulo era algo uau, até porque a gente não tinha esses recursos, né? Pagávamos aluguel, água, luz, internet. Então, ainda tinha que comer outras contas que a gente tinha ali. Como assim? Vai para São Paulo como? Vamos, e vamos, e vamos. E aí, o cartãozinho de crédito estava ali, com um limitezinho disponível. Fiquei olhando a passagem ali todos os dias e sentindo, e me imaginando no avião, e aquela coisa. E aí, aconteceu de um dia a passagem tá muito, muito, muito barata. Eu não lembro quanto, mas era tipo assim, 160, 170. Era algo assim, abaixo de R$ 200. Eu sei que a passagem saiu, tava com preço muito bom, tava com promoção, e eu disse, a gente vai comprar essa passagem. Se não me engano, foi até na madrugada, que eu tava ali com o notebook aberto, vou comprar. Aí, Leonardo, você tem certeza? Vamos comprar. Comprei a passagem, e aí eu comprei a passagem para 16 dias. Leonardo disse que era 5, eu comprei 16. Minha mãe quase infartou, né? Ficou apavorada. Como assim? Se a gente comprou a passagem, eu comprei a passagem acho que em dezembro, novembro, por aí. Ela tinha dado entrada no... Mentira, eu comprei a passagem em janeiro, fevereiro, por aí. Decidi que em outubro que a gente ia para São Paulo em setembro de 2019, porque setembro é o mês do meu aniversário. Quando foi ali janeiro, fevereiro, eu fui e comprei a passagem. Minha mãe entrou em desespero, porque ela tinha dado entrada na aposentadoria dela em novembro de 2018, né? 2 meses atrás, e ela achou que ia ser concedido de imediato. E não foi concedido. Deu um problema lá, ela teve que solicitar novamente a aposentadoria dela. Minha mãe começou a adoecer, começou a ficar muito mal. E eu dizendo, a gente vai, acredita, vai dar certo. Mas como assim? Não tem como, não tô vendo como a gente vai pagar essa viagem. E aí, além da viagem para São Paulo, eu lembro que eu tive a ousadia também de passar uns dias em Ilhéus, porque eu queria ver minha avó. Então, Ilhéus é sul da Bahia, aqui dentro mesmo, mas tem os seus gastos, né? Não é barato.
ir de ônibus para Ilhéus. Quem está aqui em Salvador sabe que o custo Salvador-Ilhéus, mesmo de ônibus, tem ali, né, o seu gastozinho. A gente vai, a gente vai para Ilhéus, vamos passar o carnaval lá. E nós fomos para Ilhéus. Minha mãe muito mal, minha mãe foi junto com a gente, eu, Leonardo, ela. Tava muito mal, minha mãe não conseguia nem sair, não conseguia passear, não conseguia fazer nada, começou a ficar muito angustiada. E aí, gente, é importante falar sobre esse problema, esse processo que minha mãe teve, porque essa coisa que ela ficou acabou fazendo com que ela desenvolvesse uma artrite reumatoide, né? E que não, ninguém descobriu o que era. Isso foi avançando mais para frente, né? Quando a gente foi para Ilhéus, ela já estava assistindo muitas dores nas articulações, ela não conseguia se divertir, se sentia muito mal, ficava muito triste, muito amuada, chorosa. Minha mãe vai dar certo, acredita e tal, vai dar certo. Vive, experiencia. Acho que hoje, se ela ver esse vídeo, ela vai dizer, meu Deus, eu devia ter aproveitado Ilhéus, né? Como a gente aproveitou. Acho que eu nunca viajei, nunca fui para o sul da Bahia, que eu sempre ia, né? Minha avó mora lá. Mas eu nunca fui para lá e aproveitei como turista. Então, eu fui turista, eu conheci os pontos, eu fui para lugares, eu fui para bares, restaurantes, eu aproveitei. Eu não fiquei com aquela coisa de, ai meu Deus, mas eu vou fazer uma viagem daqui a alguns meses. Agora é fevereiro, setembro, eu vou viajar. Meu Deus, eu estou muito preocupada. Eu tenho que juntar dinheiro. Eu não posso gastar com absolutamente nada. Eu tenho que ficar juntando, não. Eu sabia que as coisas elas iam ao seu próprio tempo acontecendo, né? O Criador ele ia dar condição da gente fazer aquela viagem. Então eu já não estava mais trabalhando naquela empresa. Acho que em janeiro eu já tinha saído da empresa. Peguei ali os meus tempos e a gente fez essa viagem. Era carnaval, né? Não estava de folga. Minha mãe foi, a gente foi muito legal. Não para ela, minha mãe estava muito mal. Mas eu e o Leonardo a gente conseguiu aproveitar. Então, Léo também tinha, na época, muita resistência. Porém, ele dizia, bom, essa mulher maluca, eu não vou contrariar ela. Mas ele acreditava, né? Porque, tipo, ele já tinha visto outras manifestações da gente. Então, não tinha por que não acreditar que não ia dar certo, né? E aí, a gente aproveitou muito aquela viagem para Ilhéus. E aí, passagem comprada para São Paulo. Minha mãe apavorada, como que a gente vai pagar isso? Mesmo com dores, ela conseguiu encontrar alguns trabalhos aqui em Salvador. Ela trabalhou aqui em Salvador, trabalhou para uma empresa de eventos, então surgiram alguns eventos, ela trabalhou em eventos, foi pagando ali a passagem dela. Leonardo, não sei o que foi que aconteceu, que graças ao Criador, esse salário dele foi esticado, a gente conseguia pagar as nossas contas com muita tranquilidade. Eu não tinha muito tempo ali de empresa, então eu não recebi muita coisa na época, que eu trabalhei na empresa que eu estava, mas deu para ajudar também ali, né? Como, gente, é como se o dinheiro ele tivesse, tipo, R$ 50, é como se tivesse virado, sei lá, R$ 500, sabe? Eu acho que só quem já viveu isso sabe e entende o que eu tô falando. Pode parecer piração, mas é como se naqueles meses o nosso dinheiro ele conseguisse render. Então a gente foi juntando ali, foi guardando aquele dinheiro, né? É, eu lembro que eu me envolvi também com venda de cosmético. E ali a gente foi fazendo aquele volume de dinheiro, foi pagando a passagem de ida, que eu tinha detalhe, eu comprei só a passagem de ida. Quando foi ali mais ou menos em junho, julho, comprei a volta. E aí quando eu comprei a volta, foi aí que aconteceu dos 16 dias. E aí todo mundo, mas como assim 16 dias? Eu, meu Deus, vai 16 dias e tudo, mas a gente não comprou ida e volta, gente, desculpa. A gente comprou a ida primeiro, eu comprei a ida primeiro, tava na promoção, e aí eu fui lá, mais ou menos em junho, a gente ia viajar em setembro, eu fui comprei a volta, 16 dias. Poxa, mas eu queria ir pra praia, não sei o que, e tal, 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 tal. O que foi que eu fiz ainda mais além disso? Eu entrei num site desses de pacote de viagem, sabe? E aí eu fui olhar uma viagem para Maceió e tava com um preço muito bom, se eu não me engano eram 5 dias, ou eram 7, de 5 a 7 dias, eu não lembro. Mas era um pacote, na época existia ainda a Avianca.
E tudo isso que eu ia fazendo, eu ia sentindo, sabe? Tinha muito amor envolvido aquela vontade de ir, tinha muito amor envolvido. Tinha um pacote de viagem, e aí eu fui lá e paguei esse pacote no cartão. Esse eu dividi a perder de vista. Deixei bem as parcelinhas suaves, eu lembro que acho que dividi em 10 vezes nesse site. Não vou falar o nome, porque eu não estou sendo patrocinada por ele. Mas é um desses sites aí que vende pacote de viagem, que é tudo casado, né? O aéreo, o hotel. Então, encontrei esse pacote, paguei na época, não sei o que foi que aconteceu, mas era muito barato. Muito, tava muito em conta de, meu Deus, será que isso? Bom, a empresa, o site é sério, né? Eu sei que muita gente faz viagem por esse site aqui, começa com D, então eu acredito que é verdade. O que foi que aconteceu? Como o pacote tinha ali a Avianca, foi bem na época que aconteceu aquele estouro da Avianca, que parece que a Avianca parou de operar aqui no Brasil, deu uma merda. Muita gente perdeu voo cancelado, pessoas. Foi o maior que procurou. Meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Eu já paguei ali no cartão de crédito, mas para eles lá tá pago. Eu quero estorno, eu vou ter que dar um jeito. Aí entrei em contato com a empresa, tal, foi aquela confusão toda. Muita gente falando que não estava conseguindo estorno, e eu apavorada, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Entrei em contato com a empresa. No mês seguinte, o dinheiro já estava lá, o estorno do cartão, o dinheiro no cartão de crédito já estava lá, tudo certinho. Não teve estresse nenhum para mim, sabe? Foi muito bom. Se duvidar, até hoje tem gente aí com o processo da Avianca, mas para mim foi muito tranquilo, deu certo, consegui cancelar. Mas eu disse, não, agora a gente vai para Maceió. Já estava tudo certo, a gente vai. Eu fui ali, comecei a pesquisar todos os dias. Eu sempre gostei, gente, de pesquisar viagem, passagem, lugares. Os vídeos que eu mais gosto de assistir aqui no YouTube, um dos é sobre viagens. Eu gosto muito de sentar e assistir viagens. Então eu olhava tudo sobre São Paulo, tudo sobre Maceió. Eu me sentia dentro da experiência, eu me via dentro daquele lugar. Então eu assistia muitos vídeos quando em São Paulo, da Avenida Paulista. Eu me via na Avenida Paulista. É assim, foram meses, sabe? Mas não deixando de viver. Vivi minha vida, fiz minhas coisas aqui, vivia no presente, no aqui, no agora. Mas eu tinha momentos ali de visualização e de sentimento, principalmente. Não era só visualizar, era sentir mesmo, com muito amor. E aí consegui encontrar, depois de uns dias de pesquisa, consegui encontrar uma passagem e um hotel que estivesse adequado ao nosso bolso e ao nosso gosto ali. A gente ia passar 9, 8, a gente passou 8, 9 dias mais ou menos. 8 dias nessa viagem. 8 dias. E já tinha comprado a ida e a volta, 16 dias em São Paulo, mais o pacote, né? Que não foi pacote, na verdade foi tudo separado, aéreo, mais hotel em Maceió. Ou seja, quase um mês inteiro de viagem. Leonardo, só faltou enlouquecer também, né? Tipo, como assim? Tá ficando doida, né? Mas a gente vai dar certo, vai acontecer. Minha mãe adoecendo cada vez mais, ficando cada vez pior. Muito mal mesmo. A artrite reumatoide começou a derrubar ela cada vez mais, a ponto dela, ela vinha trabalhar em evento, mas ela já não conseguia fazer muita coisa. Ela sentia muitas dores. E aí chegou ao ponto dela não conseguir nem mais vir para cá, para trabalhar e nem nada. Muita gente falando, ah, coitada, coitada, oh meu Deus e tal. Eu disse, bom, eu não tenho como largar tudo aqui para lá. Até porque minha mãe mora num povoado muito pequeno, não tem assim, tem os médicos e tudo, mas porque ela precisava não tinha um recurso suficiente. Quem sabe aí a artrite reumatoide é um reumatologista, então é um médico bem específico. E eu sabia que aqui em Salvador ela ia encontrar, na capital a gente ia conseguir dar um jeito. E aí, o esposo dela conseguiu ali bancar, da minha mãe conseguiu bancar ali para ela vir para Salvador. Acho que até pediu um empréstimo, alguma coisa assim, para ela vir para Salvador para conseguir alguma forma de tratamento, porque ela estava muito mal. Estava muito mal mesmo. Isso foi ali em agosto, ou seja, faltando um mês para a gente poder viajar, já com tudo comprado. A passagem de ida já estava praticamente paga, a gente estava pagando a volta e pagando também o Maceió, né, o hotel e o aéreo. E aí, minha mãe, né, eu disse, minha mãe vem para cá, para Salvador, a gente resolve aqui, esse seu problema vai dar certo e tal.
Minha mãe já não conseguia mais se vestir, já não conseguia mais se vestir sozinha, calçar o sapato sozinha, tudo ela tinha que ter auxílio ali de alguém, porque ela já não estava mais. E meu padrasto, ele é amputado. Então, ou seja, ele com as limitações, ela com as limitações também. Eu disse, eu não tenho como ir para aí, a gente não vai resolver aí, venha para cá. E insistir, 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 insistir. E ela ainda esperando a situação dela lá do INSS, que fazia com que ela ficasse pior ainda, porque ela estava cheia de dívida. Quando ela soube da aposentadoria, quando ela conseguiu dar entrada, ela começou é, a comprar algumas coisas e já tinha outras dívidas também, pronto. Juntou isso tudo, ela ficou muito mal. E aí, depois de muito insistir, ela veio para Salvador. Gente, quando ela veio para Salvador, as coisas aconteceram assim, foi uma abertura de caminho, foi um negócio tão lindo que é tão emocionante. Eu me emociono até de falar hoje, porque o Criador, Deus, o universo, ele é maravilhoso. Ele. Eu não tenho nem palavras, gente. Essa história ela é muito show. Eu gosto muito, muito, muito de lembrar e de contar. Quando ela veio para cá, no dia seguinte, a gente já tinha conseguido um reumatologista, um dos melhores aqui de Salvador, perto aqui de casa. Fomos lá. Questão de uma hora depois que ela tomou a medicação que ele passou, a gente teve que comprar, não foi barato a consulta, mais os medicamentos, mas ela tinha ali aquele valor em mãos que o esposo dela, se eu não me engano, tinha pedido um empréstimo, mas ela foi, tomou a medicação, tomou uma injeçãozinha, eu me lembro como se fosse hoje, ela foi lá, tomou no bumbum uma injeçãozinha, comprou os medicamentos, manipulou os remédios e em questão de uma hora depois minha mãe já estava pulando. Minha mãe já descia, já subia, já pulava, já na mesma hora, uma hora depois ela se transformou em outra pessoa. Ou seja, ela voltou a ter aquela alegria de viver. Parece que além da injeção para melhorar a dor, as dores e tudo mais ali, né? Para quem não sabe, ataca as articulações e é uma dor, deve ser uma dor insuportável. Ela voltou simplesmente com mais alegria ainda do que ela já tinha. Né? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito alegre, sempre foi uma pessoa que gosta, divertida, que ama dançar. E ela já estava dançando e já estava pulando. Aí a gente foi, almoçou fora, viemos para casa. Quando a gente chegou em casa, ela recebeu a mensagem do INSS pedindo para ela ir lá porque estava faltando um documento. E aí, isso no mesmo dia que ela tinha chegado em casa, alegre, contente, dançante, porque estava melhor da artrite reumatoide, que foi justamente o fato da aposentadoria dela estar demorando, que também desencadeou essas dores, né? Porque o corpo da gente fala. Então, a frequência dela abaixou, ela ficou muito triste, muito mal, isso, aquilo, outro. E isso fez com que começasse a aparecer problemas no próprio corpo dela. E aí, quando ela tomou essa injeção de ânimo e começou a dançar, e quando foi de noite, ela foi olhar lá, né, de tarde para noite, e ela foi olhar e tinha uma mensagem do INSS, no e-mail lá, uma mensagem do INSS. A gente marcou no dia seguinte, a gente já estava lá no INSS, todo o universo falando, tudo falava, tudo comunicava, inclusive até um rapaz lá acho que não sei se ele era de uma igreja ou o que, que ele era, ele deu um papelzinho ali pra gente, falou que a gente ia ter uma bênção muito grande para receber naquele dia. E quando chegou no INSS, quase que ela não foi atendida, o rapaz esqueceu, atendeu todo mundo, esqueceu a gente lá na sala de espera. E aí eu fui lá, ó, tá faltando uma pessoa e tal, e o rapaz foi e atendeu ela. Aí eu disse, ó, tá faltando aqui só esse documento aqui e tudo mais, é isso que tá dependendo do seu benefício sair. E aconteceu de ter uma questão lá no INSS também, deles teve uma situação também que fez com que acelerasse o processo. Não sei se a gente, eu não vou me lembrar, mas aconteceu algo que estava acelerando o processo de muitas pessoas que já estavam esperando há meses, tinham pessoas esperando há anos para receber ali aquele benefício. Então, rolou uma situação lá dentro que fez com que acelerasse as pessoas que já estavam aguardando há muito tempo, e minha mãe foi uma das pessoas que conseguiu ter essa aceleração. E aí ela, não, eu trago esse documento, eu venho, tal, tal. E minha mãe foi lá, organizou direitinho e levou o que estava faltando. Acho que a gente foi logo no dia seguinte. Não, ela estava com esse documento em mãos. Ela estava com esse documento em mãos já. Quando a gente foi lá, que nesse mandou ir, ela já estava com esse documento em mãos. E aí nós fomos.
Entregamos esse documento, o rapaz não, então a senhora aguarda, que assim que tiver resposta, a senhora vai receber ali uma mensagem. Quando a gente chegou em casa, de noite, a mensagem já estava lá de concedido. Já a gente chorava, a gente gritava, a gente pulou, a gente se abraçou, a gente se jogou. Ai, foi uma loucura aqui. Foi uma loucura, foi aqui nessa casa mesmo. E foi muito assim. Não, faltando um mês, gente, pra gente viajar. Um mês. Ou seja, ela ia receber todos os retroativos, né? De quando ela deu entrada, mais o valor dela ali organizadinho, tudo corrigido, tudo certinho. E foi muito emocionante, ou seja, ela estava bem de saúde, né? E ainda ia receber o benefício dela e os retroativos. E a viagem já estava ali encaminhada, já estava tudo certo. Nós fomos para o shopping, compramos mala e tudo novinho, algumas roupas, sabe? Ela voltou a ter aquela alegria de viver, tava tudo às mil maravilhas, o dinheiro não demorou para sair, né? E foi perfeito, foi lindo demais. Fomos para São Paulo, logo no início, acho que dia 1º de setembro. Fomos para São Paulo, passamos 16 dias. Leonardo amou São Paulo, que não queria mais ir embora, se deixasse ele ficava lá. A gente já estava até pensando em morar lá, ele pediu as contas dele aqui em Salvador para a gente morar lá, de tanto que ele amou. Ficamos em Santana de Parnaíba, e Santana de Parnaíba é lindo, é tranquilo. Fizemos muitos passeios, Barueri, fui lá na Vai Vai, que são as minhas raízes, eu tenho raízes lá na Vai Vai. Minha mãe e meu pai eram de lá, se conheceram lá, enfim. Então, gente, foi muito linda a viagem. Foi, assim, uma das melhores experiências que a gente já teve. De fé, de acreditar, de lei da atração, de manifestação, de magnetismo, de tudo que o universo tem para oferecer, das infinitas possibilidades. Foi muito maravilhoso. Isso fez com que a gente acreditasse ainda mais que tudo é possível, né? A gente acha que no momento que a gente vive atual, né, com dificuldades e coisas do tipo, parece que não vai passar, mas passa. Tudo que a gente vive no agora é para questão de aprendizado, é para que a gente tenha esses testemunhos, né, possa dizer, ó, minha mãe, ela viveu essa situação, e mais ela ali, né, porque eu continuo acreditando que a viagem ia acontecer independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, a viagem ela ia acontecer, eu ia para casa da minha tia, ia ver minha tia, e eu pensei que a gente só fosse ficar em casa, quem disse, todo dia a gente saía, né, Leonardo ele conseguiu rapidinho pegar ali aquele jeito ali do mapa do metrô, então a gente ia para tudo quanto era canto de metrô, né? Chegava de Uber e até um certo ponto, que não tem como cruzar a cidade de São Paulo de Uber, porque né, ia dar muito caro, que uma região para outra é super longe, a depender de onde você vá. Então, ele pegou direitinho, a gente passeou, eu fui na Avenida Paulista, amei. Foi assim uma viagem perfeita. Tanto perfeito que a gente retornou lá em 2022. Moramos em São Paulo durante quase 4 meses, ali no bairro de São Mateus, né? Nos condomínios que tem ali próximo a próximo a Burger King, bem no iniciozinho do metrô. Ah, esqueci o nome. Como é o nome, Léo, daquele metrô? O metrô que tinha lá perto da casa. Ah, eu não lembro, gente, mas poxa. Mas enfim, era ali, tipo, não, mas o bairro era São Mateus. Ah, não, mas o metrô não era São Mateus, não. Mas enfim, a gente esqueceu, não lembro mais. Mas num condomínio, tinha um condomínio fechado ali, a gente morou um lugar onde tinha vários condomínios ali, próximo a Burger King. E foi uma experiência maravilhosa também. Foi na época que a gente virou nômade digital. Virou não, eu ainda me considero, sabe? Eu ainda me considero uma nômade, eu tô aqui, mas estou de passagem, logo eu estarei voando para outro canto. Então a gente era ali o nômade, nós éramos os nômades que estávamos experienciando e vivendo em lugares ali. A gente estava em São Paulo, depois a gente foi para o Rio, enfim. Tivemos algumas experiências assim. E aí foi também incrível em 2022. Mas 2019 foi especial. Ele foi cheio de amor. Eu vi minha tia, consegui ver como é que ela estava de saúde. A gente viveu experiências assim
incríveis, como vocês estão vendo aí. Eu vou ver se coloco fotos. E então, pessoal, acreditem, assim como foi a minha viagem, pode ser qualquer coisa que você está buscando e que tem muito amor envolvido e tem muita emoção, né? Tem muita emoção, tem muito amor. As coisas que têm muito amor acabam se manifestando com muita leveza, com muita rapidez, né? Com muita tranquilidade. Eu acho que é por isso que talvez eu ainda não tenha me mudado daqui, porque ainda não tem amor, tem necessidade, tem precisão, eu preciso sair daqui, ainda estou vibrando nessa frequência, né? Eu ainda não olhei para as paredes da casa e dei amor para elas, assim, né? Pelo lugar onde eu tô, eu preciso amar esse lugar, né? Que é um lugar que me acolheu novamente, que é um lugar que eu tô aqui tendo essa experiência, que ela não é ruim, tem muita coisa boa que acontece com a gente aqui também, mas eu tô sempre pensando lá na frente que eu preciso sair daqui, eu preciso estar na minha casa, preciso ter meu espaço, eu quero ter uma área externa, ter segurança, ter, enfim, ter um lugar seguro para morar, sem barulho, e fico naquela, sabe, às vezes eu fico naquela piração e esqueço de dar amor tanto para essa casa quanto para a casa que está por vir, né? Então, é um vídeo até para que fala direto. Na verdade, os vídeos que eu faço, eu acho que fala primeiramente comigo, sabe? Falar mais comigo, acho que do que com vocês, né? Falar muito comigo primeiro. E depois eu acho que fala aí com alguns de vocês. Então é isso, gente. Tudo aquilo que a gente desejar, a gente precisa colocar muito amor, muito Deus, muito universo, muita emoção, muito nosso coração. E o meu coração estava nessa viagem. Eu estava entregue, o meu coração inteirinho estava nessa viagem. Né? O amor que eu tenho pela minha tia, o amor que eu tinha por aquela cidade específica, né? Por aquele estado, que foi o lugar onde eu nasci na capital de São Paulo. E eu precisava sentir, eu precisava pisar naquele solo novamente. Foi incrível. Foi uma das melhores experiências que eu já tive. Então, é isso. As viagens foram pagas quando a gente voltou. Veio uma inspiração de começar a vender geladinho gourmet. E aí, esse geladinho gourmet ajudou bastante. Aqui do lado da minha casa tem uma escola, os meninos compravam muito. O Leonardo levava para o trabalho dele. Minha mãe levava para os bicos que ela fazia, né, de evento ali. E a gente começou a vender muito geladinho gourmet. Na época era uau, muita gente não conhecia sobre, né? Não sabia nem que existia geladinho gourmet. E aí, estava bem no início ali, em 2019, estava bem aqui, pelo menos, né, na rua onde eu moro, no bairro onde eu moro, muita gente conhecia mais geladinho de água, ali de fruta. E eu vim com esse geladinho gourmet, com muita novidade, com muita diferença, aqueles geladinhos, né? É, a capinha, tudo bonitinho, tudo com lacinho, sabe? Muito fofinho. Vou ver depois se eu acho foto também para colocar aí para vocês. Então, esse geladinho gourmet, ele também ajudou a complementar a renda, a gente conseguiu pagar as nossas contas, conseguimos pagar as contas do dia a dia, pagamos a nossa viagem, né, a volta, né, a volta. Fomos para Maceió, foi maravilhoso. Passamos 8 dias lá, foi muito lindo. Mas na verdade a gente queria ter ficado em São Paulo, né? Maceió é lindo, é maravilhoso, mas a, a, a energia da gente ainda estava ali. A gente poderia ter passado um mês em São Paulo tranquilamente. Mas é isso, né? Foram experiências que a gente viveu e que traz muito amor e muito aprendizado, muita crença, muita coisa assim de fé, de você saber que é possível, né? Que existe um Deus, um universo que está ali colaborando com as coisas que você deseja, precisa, necessita, almeja, que você ama. Então ele está sempre colaborando ali. As coisas elas vão indo mesmo ao seu favor à medida que você vai sentindo, vibrando naquela energia que você, daquilo que você quer, as coisas elas vão fluindo para isso daí, entendeu? Então é isso. Eu espero que vocês fiquem bem.